Naquela noite, eu me vi no chão do quarto. Não sei ao certo como cheguei ali. Só sei que depois de um dia inteiro correndo entre a escola, o hospital e as crianças, meu corpo simplesmente parou. Meus braços tremiam. Minha respiração era curta, como se o ar estivesse rarefeito. Eu ouvia minha filha me chamando lá fora, mas não conseguia me levantar. Foi estranho. Eu sempre fui aquela que segurava tudo, que dava conta. E ali estava eu, caindo sem entender por quê. Fiquei ali por alguns minutos, talvez mais. O silêncio parecia pesado, como se cada segundo tivesse um peso próprio. Tentei me convencer de que era só cansaço. Mais um dia difícil, uma semana puxada. Mas havia algo dentro de mim que não engolia essa explicação. Por que eu me sentia tão vazia? Por que, mesmo quando todos os deveres estavam feitos, eu ainda tinha esse vazio? Eu me via como alguém forte, útil, necessária. Mas naquele chão frio, eu me sentia inútil. Como se todo o valor que eu tinha estivesse atrelado a estar sempre disponível para alguém. Levantei devagar, como quem tem medo de desabar de novo. Lavei o rosto com água gelada, respirei fundo e forcei um sorriso antes de abrir a porta para minha filha. Ela sorriu de volta, e por um instante, eu quase acreditei que estava tudo bem. Quase. Voltei à rotina como se nada tivesse acontecido. Mas aquele momento ficou gravado em mim. Um alerta que eu sabia no fundo que não podia ignorar para sempre. Eu sempre fui a pessoa que segurava as pontas. Desde criança, me lembro de ser aquela em quem todos podiam contar. Meus pais trabalhavam demais, então eu arrumava o lanche dos meus irmãos, ajudava nos deveres e fingia que estava tudo bem mesmo quando não estava. Com o tempo, isso virou minha identidade. Cuidar era o meu lugar no mundo. Só que ninguém me ensinou a cuidar de mim mesma. Ser mãe, professora, filha de uma mãe viúva. Cada papel parecia exigir que eu estivesse disponível o tempo todo. Eu me via como um balde cheio até a borda. E ainda assim, todo mundo insistia em colocar mais água. Quando eu falhava, esquecia uma reunião, deixava uma tarefa para depois, eu me cobrava com força. Você devia conseguir, eu repetia para mim mesma, como se fosse possível apertar um botão e simplesmente seguir em frente. E então vieram os sinais. Um cansaço que não passava nem depois de uma noite inteira de sono. A irritação crescendo por coisas mínimas. Dias inteiros passando sem que eu percebesse o sol entrar pela janela. Eu tentava ignorar, justificar. É só uma fase, eu dizia. Mas dentro de mim havia um barulho constante, como um rádio desafinado tocando no fundo da mente, sem parar. E eu já não sabia mais como desligá-lo. Foi uma frase escrita por uma aluna que mudou tudo. Nada dramático, nada grandioso. Apenas algumas linhas numa folha de caderno. Obrigada por estar aqui pra gente, mas você parece tão cansada. Espero que alguém esteja aí pra você também. Eu li e reli. E então, sem entender direito por quê, comecei a chorar. Na frente da sala inteira. Foi como se algo dentro de mim tivesse sido tocado pela primeira vez em muito tempo. Naquela noite, eu fiquei olhando para o celular por um longo tempo antes de escrever. A tela iluminava meu rosto cansado, e eu me via refletida nela. Não só fisicamente, mas na solidão daquela imagem. Escrevi para uma amiga antiga, quase sem pensar. Eu tô exausta, não sei mais como continuar assim. Foi difícil enviar. Parecia admitir fraqueza, mas foi também um alívio inesperado. Ela respondeu rápido, me ouviu, não me julgou. Só isso já era mais do que eu esperava. Foi ela quem sugeriu que eu procurasse ajuda profissional. No começo, resisti. Terapia parecia coisa para quem tinha problemas de verdade. Mas quanto mais eu pensava, mais eu entendia. Talvez eu já estivesse carregando isso há tanto tempo que nem percebia mais o peso. Talvez, só talvez, fosse hora de parar de tentar aguentar sozinha. A primeira sessão de terapia foi um nó dentro de mim. Eu me senti exposta, como se estivesse entregando todas as minhas partes quebradas para alguém examinar. No começo, eu não sabia nem por onde começar. Falei rápido demais,
como se quisesse terminar logo. Mas a terapeuta me ouviu com calma, sem pressa, e aos poucos, as palavras começaram a fluir. E então veio o choro. Aquele que eu vinha segurando há tanto tempo. Não era tristeza exatamente. Era alívio, era cansaço, era tudo junto. Começar a me cuidar exigiu mais do que vontade. Exigiu mudança. Tive que aprender a dizer não, quando antes eu diria sim. Tinha dias em que eu saía da escola mais cedo só para respirar. Outros em que delegava tarefas para minha irmã, mesmo achando que eu faria melhor. Cada pequeno passo parecia estranho, quase errado, como se eu estivesse traindo a versão antiga de mim mesma. Mas havia uma voz nova crescendo dentro de mim. Isso não é egoísmo, é necessário. E claro, nem tudo foi linear. Houve dias em que eu voltava a me sentir sobrecarregada. Brigas com minha filha, cobranças no trabalho, promessas que eu queria cumprir, mas não conseguia. Só que agora, eu conseguia reconhecer os sinais. Eu via que estava cansada antes que meu corpo desabasse de novo. Eu parava, respirava e aceitava que precisar de pausa não era fraqueza. Era parte de estar viva. Hoje, eu não sou mais a mesma pessoa de antes, e talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. O fato de que eu mudei. Não tenho mais aquela força constante, inabalável. Em seu lugar, encontrei algo diferente: limite, escolha, autocuidado. Parece estranho dizer isso em voz alta, mas eu aprendi que não preciso estar disponível o tempo todo. Que é possível ser importante sem ser indispensável. Ser cuidada foi um desafio tão grande quanto cuidar. No começo, eu me sentia culpada por receber ajuda, como se eu estivesse tirando o espaço de alguém que precisava mais do que eu. Mas com o tempo, entendi. Deixar os outros me apoiarem não me diminui, me humaniza. Minha irmã assumindo uma tarefa que antes eu insistia em fazer sozinha. Uma colega me ouvindo na hora do almoço. Até mesmo minha filha, que agora sabe que pode me abraçar quando percebe que eu estou cansada. Cada gesto assim me lembra que eu não estou sozinha. Não há uma cura perfeita. Ainda tenho dias difíceis. Ainda sinto peso nas costas, como se o passado insistisse em me carregar. Mas hoje, eu sei parar antes que tudo desmorone. Sei respirar. Sei pedir ajuda. E talvez isso seja o mais próximo de força que eu possa chegar agora. Reconhecer que, para seguir em frente, às vezes preciso deixar alguém caminhar ao meu lado. Chegamos ao fim desta história, e eu agradeço por você ter ficado comigo. Se estas palavras encontraram um lugar aí dentro, talvez você também encontre algo especial em outras narrativas que compartilhamos aqui no O Eco da Sua Força. Fica o convite para continuar essa caminhada conosco, explorando os próximos vídeos. E para que possamos seguir juntos, convido você a se inscrever no canal.